Boa noite, amados. É bom estar na casa do Senhor, podendo louvar, podendo engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é bendito eternamente. Nós louvamos ao Senhor por isso. É um prazer ter alguns que nos visitam essa noite e que Deus possa abençoar grandemente o seu coração. Hoje comemoramos o Dia dos Pais. E quando falamos Dia dos Pais, esta é uma pessoa que esta é uma função, é uma posição que tem sido duramente combatida e de uma forma grande, talvez envergonhado. Estava comentando há pouco com o irmão, como os seriados, os filmes dão aos pais, e quando eu falo aos pais, não pai e mãe, mas a figura paterna, uma configuração totalmente diferente à bíblica. Na maioria dos seriados, o pai é um bonachão, um malandrão, um descompromissado, alguém que não tem muita reverência. Se nós vamos olhar para os desenhos animados, né, desde aqueles bem antigos que alguns irmãos conhecem, né, desde os Flintstones, né, desde a família Dinossauro, os Simpsons, vocês vão ver que o pai é uma figura patética, é uma figura estranha, descompromissada, sem reverência, e alguém com quem não se deve contar muito, no máximo talvez com os recursos financeiros provenientes do seu trabalho, né? E o único compromisso que ele tem é o trabalho. Então ele, cumprindo aquela função de trabalho, está terminado. E nós vamos olhar que essa desconstrução social tem trazido grandes problemas para o nosso dia a dia, grandes problemas para os jovens, rapazes, estão indo por esse caminho, e imaginando que a paternidade e a condição paterna é apenas com relação ao filho, né? E não com relação à casa e à família. E eu gostaria de, nesta noite, que nós fizéssemos um retorno. Vamos retornar às Escrituras. Não é à toa, não é sem sentido ou sem motivo que a sociedade tem feito de tudo para desconstruir da mente das pessoas a figura paterna. Sabe por quê? Porque Deus é nosso Pai. E se podemos desconstruir a figura paterna na mente dos homens e mulheres, né? Então nós desconstruímos o que Deus significa para nós. Quantos lares está desconstruído, não está conectado com a vontade de Deus, porque a figura paterna, como eu disse, é uma peça desnecessária, quase que um fantoche dentro da família, ao contrário do que deveria ser e que é apresentado nas Escrituras. Eu quero, nessa noite, vamos abrir nossa mensagem nessa noite, abrindo em Neemias, capítulo 4, versículo 14. Neemias, capítulo 4, versículo 14. Como vai a sua paternidade? Como vai a sua paternidade? Neemias 4, versículo 14. E o texto diz assim: E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao restante do povo: não os temais, lembrai-vos do grande e temível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Vamos orar ao Senhor. Pai, Senhor, esta é a Tua palavra, e nesta noite eu suplico o favor do Senhor, que ela possa encontrar lugar nos corações, no coração de cada pai presente aqui, sim, ó Pai, mas que possa também ter lugar no coração dos filhos e das esposas,
que possam aprender e possam dedicar-se a estruturar seus lares e a paternidade de seus maridos, para que o teu nome seja glorificado, Senhor. É o que nós suplicamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar? Nós temos aqui Neemias reconstruindo os muros quebrados, queimados. O povo de Israel havia feito o que era mal diante dos olhos do Senhor, e Deus os entregou para serem escravos na Babilônia por 70 anos. Ao final desses 70 anos, Deus se lembra de Israel e novamente começa a trazê-los de volta. Usou algumas pessoas importantes para trazer o povo de volta, e neste momento está usando Neemias. Neemias está reconstruindo a cidade, mas quando Neemias começa a reconstruir a cidade, os povos daquela região todinha começaram a insultar o povo de Israel, envergonhar, e o primeiro assédio é pelo escárnio, né? A primeira forma e a mais dura forma de assediar o povo, de envergonhar o povo, de baixar a moral da tropa, né? É com palavras. Hoje nós somos impelidos a isso. Olha o que acontece no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-iam isto? Sacrificarão agora? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montes do pó? Que farão? Estão queimados. E ele começa a zombar de tudo que estava acontecendo. Eles estão trabalhando, dá a impressão que eles vão construir tudo isso num dia só. Eles estavam imbuídos daquele trabalho. E o povo enfraqueceu, esmureceu, cansou. Quantas pessoas, quantos homens, pais, muitas vezes têm suas vidas destruídas, têm sua capacidade diminuída, tal como o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, sofreu todos os males do mundo, e de repente ele começa: eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso melhorar a minha família, eu preciso fazer algo, né? E sabe o que vem de fora? O tentador, né? Agora, o que é isso? Você acha que você vai resolver o seu problema? Você acha que vai edificar os muros de novo? Você acha que vai conseguir novamente montar essa cidade? Ela já está queimada, os portões já estão queimados, as casas já estão destruídas, os tijolos já foram derrubados, acabou. Mas o que Neemias faz é chamá-los a uma responsabilidade. Ele falou assim: olha, então ele diz o quê? Que coisa terrível. Vou me levantar e vou fazer. Ele chama o povo e ele diz ao povo algo importante. Chama todos. Primeiramente ele diz o quê? Nobres. Nobres eram aqueles que tinham recursos financeiros, que estavam ali acreditando, estavam colocando seu dinheiro, sua finança. Ele diz aos magistrados, era o poder judiciário, aqueles que estavam prontos a julgar e a intermediar as questões do povo, e o restante do povo. Eles dizem: vocês precisam se unir para lutar, para ter algo em mente. Não temam os vossos inimigos. E ele abre uma coisa muito importante: lembrai-vos do vosso grande e temível Senhor. O ponto mais profundo de nossas vidas é lembrar a quem servimos. Nós servimos ao Senhor. Lembrem-se
que vocês servem ao grande, e a palavra temível é algo que deve nos constranger. Temível significa alguém a quem eu devo temor. Eu sei que muitas pessoas gostam de usar brandamente a palavra temor, né? Temor é um respeito, temor é uma forma carinhosa de atender a autoridade, né? Irmão, temor é quando nós devemos obediência, e temível é quando nós sabemos que haverá consequências quando não fazemos. O Senhor nosso Deus, Ele é temível. Nós precisamos temer ao Senhor, saber que Ele executa justiça e juízo. Ele fala, portanto, pelejai, primeiramente pelos vossos irmãos, mas Ele continua, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Era uma incumbência específica nesse momento para os homens, embora havia muitas mulheres e crianças morando naquele lugar, naqueles escombros. Ele conclama e chama a todos os pais: lutem pelos seus filhos, lutem pelas suas filhas, lutem pelas suas mulheres, lutem pelas suas casas. E eu quero dar um exemplo essa noite de um homem. Foi uma parábola, Jesus contou esta parábola, e essa parábola diz algumas coisas a respeito de um homem segundo o padrão de Deus, de um homem segundo a vontade de Deus. Mas fique com isso na sua mente enquanto nós estaremos discorrendo sobre a mensagem. Lute pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas mulheres e pela sua casa. Amém? Vamos lá em Lucas capítulo 15. Coloque uma folha aí, alguma coisa que marque esse versículo, nós vamos voltar nele. Lucas capítulo 15, nós vamos ler do versículo 11 em diante, mas vamos ler o versículo 1 primeiro. Lucas 15, versículo 1, ele diz assim: e chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Bom, Jesus estava numa assembleia, estava cheio de pecadores, publicanos, cobradores de impostos, pessoas os quais a sociedade rejeitava completamente, e os religiosos olhando aquilo, falaram assim: mas o que é isso? Jesus fica comendo com os pecadores. Eu sei que esse texto aqui, muitos usam, está vendo? Jesus ficava ali na rodinha, tomando uma cervejinha, comendo uma pinguinha, comendo salgadinho, né? Não, Jesus não estava nessa condição, jamais. Em nenhum momento Jesus esteve à roda de escarnecedores. Era um princípio bíblico, né? Todos os momentos em que Jesus estava com pecadores, pecadores os ouvia. Pecadores iam para ele para serem libertos, salvos, via nele vida. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente. Então, o fato de Jesus comer com eles é porque eles se aproximaram de Jesus, eles queriam ver Jesus. E eles questionaram, então Jesus conta a parábola da ovelha perdida, para dizer que o que ele estava fazendo não era incorreto, ele estava à busca das ovelhas perdidas. Ele conta a parábola da moeda perdida, que foi encontrada e houve satisfação. Em outras palavras, vocês não estão sabendo o que eu vim fazer aqui, eu vim buscar pessoas perdidas. E ele conta a parábola do filho pródigo. Olha aqui a parábola do filho pródigo diz, versículo 11: e disse um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: dá-me parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai
tem abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. Levantando-se foi para o seu pai. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe diz: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque esse meu filho estava morto, e reviveu, e tinha se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desses um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este o teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas, mas era justo alegrar-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. A resposta de Jesus foi uma parábola. Como o Senhor come com pecadores? Como o Senhor se assenta com pecadores? Como o Senhor pode ter comunhão com pessoas que estavam em pleno pecado? Não é de hoje que muitos religiosos até cultivam o pecado de outros, porque isso nos mantém numa posição melhor, né? Bom que pessoas continuem pecando e continuem no erro, porque isso nos faz mais santos em relação a eles, né? Os fariseus estavam nessa conduta, muitos sacerdotes estavam nessa conduta, e Jesus dá a eles esta resposta. Mas eu gostaria de, nessa noite, falar um pouco sobre o pai. Como era esse pai? Quais características tinha este pai? O pai da parábola. Primeiramente, nós vimos que ele era um senhor. Ele tinha uma propriedade, ele tinha um trabalho, e um trabalho ordenado. Nós vimos também uma característica desse pai, é que ele tinha funcionários naquela fazenda, pessoas que trabalhavam para ele, e mais do que isso, ele cuidava bem dos seus funcionários. Interessante isso, né? Uma característica que trouxe esperança para o filho. Ele cuidava bem, até dos que estavam com ele. Lembre-se que essa parábola Jesus contou ela para dar uma resposta aos judeus. Portanto, esse pai é Deus. Portanto, o filho é o que foi desgarrado. Portanto, os empregados eram aqueles que se aproximaram e serviam o pai, né? Então, vamos pensar um pouquinho. Deus chama Abraão e diz a ele o quê? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Deus, o pai desta família, era o Senhor, que não cuidava somente dos 2 filhos que ele tinha recebido, né? E que estava um filho rebelde e um filho obediente, mas os servos que estavam também, que chegavam, que agregavam-se àquela casa, eram bem tratados, comiam bem, né? Tinham em abundância. Deus tinha escolhido Israel, nação eterna, para ser sacerdócio, mas pela nação de Israel, todos os povos se convertiam e eram feitos prosélitos e se agregavam ao povo de Israel e viviam alegremente, saciados do pão da vida. Nós devemos aprender com isso que nós, os pais, devemos ser provedores de nossas famílias. Hoje nós temos algumas mudanças sociais importantes, que é o fato das mulheres trabalhar. Só que as mulheres podem até trabalhar,
as mulheres podem até exercer uma função, mas essa não é sua responsabilidade. Pai, é sua responsabilidade, é seu trabalho, é sua incumbência prover a família. Quantos pais têm problemas com isso? Quantos lares são prejudicados porque homens não têm responsabilidade financeira com a sua casa? Os problemas vão se acumulando, vão se avolumando, e isso não é um problema dele. Nós temos vivido uma sociedade onde toda engenharia social tem por finalidade destronar Deus. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então, nós vivemos aquilo que hoje tem sido chamado de uma revolução, e parece uma grande conquista, onde dá a impressão que nós temos um socialismo no capitalismo, né? Onde não se nivelou por cima os salários. Não é que as mulheres começaram a ganhar como os homens, né? Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que os homens passaram a ganhar como as mulheres ganhavam antes. E hoje os homens não têm mais salário que possam cobrir suas necessidades. Então, os relacionamentos são duros. Podemos ter muita discordância sobre isso, mas de fato, os homens não mantêm seus lares totais hoje. Talvez necessitam do apoio da mulher, mas eu quero só dizer uma coisa: é sua responsabilidade, é seu encargo. Você não pode terceirizar isso, você não pode transmitir essa responsabilidade para sua esposa, né? E se ela faz, e se ela coopera, e se ela ajuda, é uma ajuda, é uma cooperação, não é o final das contas. Você precisa assumir este compromisso. Algo interessante, aquele pai era provedor, aquele pai também, ele providenciou para os filhos alguma coisa, uma herança. Olha o que a palavra de Deus diz, Provérbios 13, 22, o homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. É um compromisso, deve trabalhar para que deixe alguma coisa. Bom, bem contrário ao que nós entendemos hoje, né? Hoje até nosso governo já planeja censurar e tabelar e colocar impostos em cima da herança, quase que como uma coisa hedionda, uma coisa errada, né? Deixar-se herança para outra pessoa, para que outra pessoa usufrua disso, contrariando um princípio bíblico. Então, o mundo jaz no maligno, portanto, ele vai organizar-se de tal forma, contrário ao que a Bíblia indica, deve os pais entesourar para os filhos, e filhos dos filhos, né? Para os netos. E esta herança, ela não se restringe unicamente a finanças, e isso é muito importante. Você tem entesourado espiritualmente para os seus filhos têm usufruído de um tesouro espiritual da sua vida, da sua conduta. Aquele pai tinha, aquele pai era reverente, aquele pai tinha uma conduta correta, ele foi justo com seus filhos, embora teve um filho, e aí a palavra de Deus não diz nada sobre esse assunto, mas ao que parece, provavelmente, aquele filho herdou parte dobrada da herança, né? Mas ele dividiu e entregou a parte do filho menor e ficou com a parte do filho maior. Ele dividiu a herança, versículo 13 lá, né? Dividiu a herança e, portanto, ele foi justo. Ele deu aquilo que era devido. Muitos têm buscado a sua parte. Quantas pessoas querem usufruir do seu direito? Talvez ele fale assim, eu tenho direito nessa parte, né? E eu quero gastar esse direito. Quantos crentes têm gastado o seu direito? O direito de pensar, o direito de falar o que bem entender, o direito de agir como eu bem quiser. Eu tenho estudado com jovens essa manhã, né? Como tem sido sua vida? Você tem usado esse direito? E esse direito tem glorificado Deus? Esse direito tem dado louvor ao Senhor? Tem exalado um bom perfume de Cristo ao exercer o seu direito, e Deus concede esse direito?
Portanto, este homem deve ser o líder financeiro do seu lar, deve ser aquele que conduz o seu lar, deve ser aquele que provê o seu lar, deve ser aquele que entesoura para o filho, cuida do futuro do filho. Nós estamos vivendo num momento terrível, em que os pais deixam de ter autoridade sobre os filhos, e isso é uma catástrofe para o futuro deles. Pais, assumam o controle dos vossos filhos, digam a eles o que eles podem, o que eles não podem fazer, enquanto há tempo, determine qual é a real posição deles no lar. Meus filhos ouviram isso muito, os meninos do IEM ouviram isso muito, e eu dizia sempre, olha, amizade eu gostaria de ter, e nós podemos até negociar, queria muito ser amigo, mas pai, eu não negocio, eu sou, ponto final na história. Então, eu não vou negociar a autoridade paterna. Nós podemos negociar a amizade, podemos até ser amigos, olha que maravilha vai ser, né? Quando o pai é amigo do filho, que benção, né? É ser isso, mas não negocie sua autoridade. Talvez seus filhos precisam do seu não, precisam do seu agora não, hoje não, isso eu não aceito, isso eu não permito. Quando nós temos crianças desobedientes, irreverentes, adolescentes desobedientes, irreverentes, serão futuramente pais irresponsáveis, mulheres irresponsáveis, serão famílias destruídas porque os pais permitiram irreverência, permitiram uma condição errada. Nós somos pais, você é o líder espiritual da sua casa. Em Deuteronômio capítulo 6 ele diz, olha, vocês vão inculcar nos vossos filhos a palavra. Isaías capítulo 38, versículo 19 diz, e o pai aos filhos faz notório a sua verdade. É responsabilidade dos pais fazer notório, fazer evidente a vontade de Deus na vida dele. Lá em Deuteronômio ele diz que quando você andar no caminho, diga ao seu filho, quando você se deitar, diga ao seu filho, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te, escreve na sua testa, coloca no umbral da sua porta. Pai, você é responsável pela liderança espiritual da sua casa. Infelizmente, irmãos, nós temos um grande número de famílias onde a liderança espiritual, eu digo infelizmente porque essa deveria ser uma atribuição paterna, o líder espiritual da casa é a mulher, ela que se esforça pelo um cântico cristão, ela se esforça pela leitura bíblica, ela se esforça para poder chegar na igreja, para poder trazer os filhos na igreja, para poder tentar viver uma vida de conformidade com a palavra de Deus, e até de tentar criar um clima para que o marido exerça aquela bendita autoridade, né, que ele deveria estar exercendo. O filho pródigo podia olhar para trás e reconhecia que seu pai era um homem generoso. Seu pai era um líder, de fato. Ele reconhecia que o seu pai tinha todas as características de intercessão pela família, e ele estaria pronto, mais tarde nós vamos ver que ele estaria pronto a receber seu filho de volta. Mas aquele filho tinha plena convicção que só poderia voltar mudado, porque seu pai tinha autoridade. Eu me arrependo, né? Eu me arrependi da condição, então agora eu posso voltar para casa, meu pai vai me receber. Ele não veio enquanto ele estava, uma coisa clara que fica no texto, na parábola, é que o filho, para fazer tudo de errado, ele não ficou em casa, né? Ele teve que vender tudo, pegar o que tinha e ir para uma terra onde? Longínqua. Só longe do meu pai para que eu faça isso, para que ele permita que isso aconteça, né? Ele pegou o que ele tinha e se mudou para longe. Pai, você tem assumido sua posição? Não tenha vergonha de dizer não. Não tenha vergonha de colocar limites. E eu quero dizer para você, muitas vezes seus filhos precisam do seu limite. Quantas vezes, como adolescente,
eu já me livrei de muitas coisas quando eu dizia: ah, meu pai não deixa eu fazer isso aí, né? Deus o livre se eu fizer tal coisa, né? Era um escape para mim, né? Agora alguns não pode dizer isso, sabe por quê? O pai permite tudo. Qualquer coisa pode fazer. Não tem problema, ele até acha engraçado, até acha bonito. Não é bonito, não é engraçado, e pode causar destruição eterna na vida dos seus filhos. Tome cuidado, deve interceder pela família. Precisam de intercessores, precisam de autoridade, precisam de pessoas que deem rumo a eles. Quantas vezes você, talvez com 30, 35, 40, 45, 50 anos, 60 anos, tem dúvidas sobre caminhos a serem tomados, não é verdade? Quantas vezes nós paramos em certos momentos e precisamos pensar: o que eu vou fazer, né? Que decisão eu vou tomar? Agora, que coisa absurda imaginar que um adolescente tenha condição de tomar essa decisão para o resto da sua vida, sem auxílio, sem cuidado e sem limites. Deus limites. E se errar, erre por zelo. Erre por zelo. E jamais por não se importar. Algo importante. Nós devemos aprender com esse pai a esperar permanentemente o arrependimento e o resultado daquilo que imprimimos em nossos filhos. Nós devemos fazer com todo o cuidado, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, ensinar e esperar que Deus pode transformar vidas. Deus pode transformar os nossos filhos. Talvez pais aqui hoje que de repente os filhos estão fora da igreja, fora da vontade de Deus, e de repente isso parece ser uma coisa tão distante. Mas pai, fique firme, confie naquilo que você ensinou. Aquele pai, ao que parece, ficava todo dia esperando, daqui a pouco ele volta. Ele vai voltar. Porque quando aquele filho vinha longe, seu pai o viu e correu lá e o abraçou. Seu pai o recebeu. Seu pai o esperava. Talvez não naquele exato momento, talvez esperou muitas vezes, né? Mas ele estava pronto a receber o seu filho, uma atitude positiva. A primeira conversa ele não condenou, ele não julgou, ele não criou regras para aquele filho, ele o recebeu. Chegou e abraçou aquele filho. E ele recebeu como filho, e nós vamos ver a aplicação disso daqui a pouco, era filho daquele pai. Tinha perdido as roupas, tinha perdido as joias da família, tinha perdido a posição de família, tinha perdido tudo. Mas aquele pai o recebe e diz o quê? Olha, traz para cá, traz, e agora ele vai vestir a roupa, vai colocar o anel no dedo, e ele vai usufruir de novo da condição de filho desta casa. A atitude do pai foi correta, compaixão, ele teve íntima compaixão pelo seu filho, restaurou e tinha interesse na restauração do seu filho. Você tem este coração? Está pronto a ter este coração? Como igreja, estamos prontos a ter essa vida? Amar seus filhos? Algo interessante, ele chama seus servos, traz roupa, traz um anel, coloca no dedo, mata um bezerro e nós vamos fazer um churrasco agora. O seu filho, que ficou em casa, o filho mais velho, tinha saído ao campo, não é isso que o texto diz? E quando o filho voltou, viu uma música, viu luzes, talvez churrasco. Olha o que está acontecendo aqui. Você não está sabendo? Seu irmão voltou. E o seu pai mandou fazer um churrasco. E está todo mundo celebrando. E uma coisa interessante, irmãos. No início do nosso texto, em Lucas 15, quando os escribas tentam censurar Jesus, Jesus estava com os escribas e fariseus, né? Ele estava com os pecadores, publicanos e pecadores, né? E lá fora, aqueles escribas e fariseus murmuravam dizendo: este recebe pecadores, né? Aquele chegou de fora
e olhou lá dentro e falou assim: escuta, o senhor está com esse pecador aí, ele pegou todo o dinheiro, saiu lá fora, gastou tudo com prostituição, gastou tudo com orgias, e agora o senhor se alegra com ele? Aquele pai demonstrou amor tanto pelo filho que voltou, quanto pelo filho que estava ferido e amargurado. O que ele diz ao filho? O que ele faz o filho lembrar? Filho, tudo aqui é teu. O que ele fez com a herança? Ele repartiu a herança, correto? E deu a cada um, lá no versículo 12, e o mais moço deles diz ao pai: dá-me a parte dos bens que me pertencem, e ele repartiu por eles a fazenda. Ele dividiu a fazenda. Então está aqui, filho mais novo, a sua parte, vamos sair daqui, né? E o filho mais velho, a sua parte é essa. Só que o filho mais velho esqueceu-se de que pertencia a ele todas as coisas. Ele vivia naquela casa, naquele palácio, ele vivia naquela estrutura toda, sem reconhecer que pertencia a ele todas as coisas. Irmãos, aqueles fariseus, escribas, eles eram detentores da lei de Deus, eles tinham os oráculos de Deus na mão, eles usufruíam de estima de todo o povo, eles eram os guardiães da palavra de Deus, e agora eles estavam invejosos, tristes, porque pecadores e publicanos vinham a Jesus, eram reconciliados com Deus. Ao invés de alegrar-se, eles estavam indignados com Jesus por aquilo. E Jesus conta essa parábola, e ele vai e diz àquele homem, aquele jovem que ficou: tudo te pertence, você tem tudo já, você conhece todas as coisas, o seu irmão estava morto e reviveu, ele estava perdido e foi achado, era justo que eu me alegrasse com ele. Nós temos tal pensamento, nós nos alegramos com aqueles que hão de ser salvos. Talvez o número daqueles que serão salvos serão pessoas, e eu gosto sempre de lembrar, a igreja é o grupo de pecadores, terríveis pecadores, abomináveis pecadores, resgatados por Jesus Cristo. Nós que não tínhamos herança com Deus, fomos feitos filhos de Deus. Nós que não tínhamos esperança, foi nos dado a viva esperança. Fomos feitos filhos de Deus. Quantas vezes nós temos pessoas que vão longe, escolhem viver longe, depois de comer à mesa do Pai, depois de beber a boa bebida do Pai, depois de gozar da comunhão do Pai, tal como aquele filho jovem, o mais novo, sai longe da vontade de Deus. Mas o Pai está pronto a receber de volta, a tê-lo de volta, porque esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós venhamos a receber Jesus com o nosso coração. Uma coisa importante, nessa jornada do filho pródigo, ele sai e ele dá um mau testemunho enorme. Talvez aquela família foi humilhada, foi envergonhada, o nome daquele senhor foi envergonhado. Mas muitas vezes o cristianismo é assim também. Em Romanos capítulo 2, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Irmãos, uma vez que fomos salvos, uma vez que recebemos Jesus como Salvador, nós fazemos parte da família de Deus. E como filhos, nós podemos ser filhos obedientes ou filhos desobedientes. Quando somos desobedientes, nós trazemos vergonha ao nome de Cristo. Mas esse é um texto que temos como objetivo exemplificar paz. Primeiramente, paz.
sejam provedores da sua casa, cuidem do seu lar, sejam o que traz provento, que traz segurança, que traz firmeza para a sua casa, sejam esses que tragam o cuidado, não somente do presente, mas até mesmo do futuro. E quando a herança significava uma segurança, ou seja, a herança é quando você coloca na mão dos filhos algo que o coloca em condição, naqueles dias era terra, né? Onde criava o gado. Hoje talvez você precise dar aos seus filhos as condições para que ele estude, para que ele dê um passo seguinte. O provérbio diz que os filhos são como flechas na mão de um guerreiro, né? Irmãos, talvez você alcançou tudo que alcançou até aqui. Não esqueça que o seu compromisso é alçar seu filho mais adiante, sua filha mais adiante, porque eles são flechas. Qual a finalidade da flecha? Já viu alguém tentando guerrear com a flecha na mão e correndo para furar alguém? Não, né? Ele pega a flecha, coloca num arco e esforça para que a flecha vá aonde ele não pode chegar. Por quê? Combate homem a homem, ele vai com espada, mas flecha ele lança lá na frente. Nós devemos lançar nossos filhos lá na frente. Devemos ter cuidado com ele. Eles foram nos entregues, não nos pertence. Nenhum filho pertence a ninguém. Muito menos ao Estado, como alguns deputados querem, né? Filhos não pertencem ao Estado, filhos pertencem a Deus. É dádiva de Deus. Estão sob a responsabilidade da família. É o pai e a mãe que tem essa responsabilidade. E nossa sociedade tenta desconstruir isso. Só uma curiosidade aqui rápida. Em 2002, foi banido do linguajar jurídico, né? Tirado o termo pátrio poder. Porque não são mais os pais que exercem o poder da família. Então agora, ao invés de pátrio poder, lê-se poder de família, exercido conjuntamente pelo pai e pela mãe. Talvez alguns vão pensar, que avanço, né? Eu quero dizer para você, que retrocesso. Que coisa terrível aconteceu. A autoridade paterna, a posição paterna foi diminuída. De fato, não há pais cuidando de suas famílias, cuidando de sua esposa, cuidando dos seus filhos. Aquilo que parece uma conquista, na realidade, é um acréscimo de responsabilidade. Aquilo que parece um dividir de funções, nada mais é do que um atribuir a outro uma função que era minha. Então, o poder pátrio terminou. Hoje é o poder de família. A partir dessa data, houve uma caracterização aí, e eu peço perdão aos que têm posicionamentos contrários, né? Mas a partir dessa data, as mulheres não tomaram mais os nomes dos seus maridos. A partir de 2002 não precisa mais. Então eu posso ter minha vida, eu não preciso, eu sou independente, eu não preciso do nome do meu marido. Eu não faço parte desse clã do marido. Eu posso ter meu próprio nome, eu posso viver minha própria vida, e família dele é a filha dele que vai nascer, é o filho dele que vai nascer, né? Eu não faço parte desse novo clã. Uma coisa simples, é só um nome. Era um nome que identifica uma casa paterna, que não há mais necessidade que exista. Então, uma coisa simples, que tem sido padronizado e que tem sido destruído ao longo dos anos. Nessa mesma data, para que uma família, todos os projetos de habitação popular estavam ligados a uma família, um homem casado com uma mulher. E aí, então, eles tinham direito a uma casa, porque a casa era, como a Constituição determinava de 88, é um homem e uma mulher casados, constituíam um lar. Portanto, eles tinham uma casa. A partir desse momento, não mais. E na maioria das vezes, hoje,
dificilmente sai uma casa no nome de um homem, né? As casas saem no nome das mulheres, porque as mulheres carregam a responsabilidade de cuidar dos filhos, de cuidar da casa. Nós temos uma realidade terrível e humilhante para os homens, que na maioria das igrejas, e na maioria absoluta das igrejas, as líderes espirituais, na maioria das vezes, são mulheres. São as mulheres que lideram a casa, as mulheres que trazem os filhos para a igreja, as mulheres que estão dispostas a fazer muita coisa na igreja, e nós não temos homens, quase não temos homens, na maioria dos casos, que lideram suas casas. Que a palavra de Deus nessa noite possa falar ao seu coração. Nós somos chamados a nos levantar, como Neemias. Levante-se e lute. Lute pelos seus filhos, lute pelas suas filhas, lute pelas suas mulheres, lute pela sua casa. Eu tenho falado bastante, eu quero repetir. Às vezes eu posso até entender um dia uma esposa ou outra não poder estar por vários motivos, seja filha, seja problema de saúde, seja problemas da casa e tudo, mas não justifica que os homens não estejam. Homens, está sobre os seus ombros a responsabilidade espiritual da sua casa. Lute pela sua casa. Se não conseguiu trazer seu filho, lute pela sua casa. Se não conseguiu trazer sua filha, não tem problema, traga a sua esposa. Se não conseguiu trazer nem filho, nem filha, nem esposa, venha. Lute pela sua casa. Seja você o baluarte. O povo de Israel tinha uma responsabilidade. Eles deveriam vir todo ano a Jerusalém. E deveriam prestar um culto a Deus em Jerusalém. Talvez, nem toda vez podia vir a esposa, os filhos e a família. Mas eles tinham que estar diante do Senhor. Eles tinham que estar diante de Deus, o Senhor das suas vidas. Que nós possamos ter casas tais, famílias tais, que glorifiquem o nome do Senhor. Homens, se apropriem de suas responsabilidades, de suas atribuições. Não negocie suas atribuições. Diante de Deus, guie sua família. E se andou longe e disperso, arrepende e volta, pois o Pai está te esperando, e de braços abertos. Veste a roupa, calça o calçado, calça os pés, coloque o anel no dedo e assuma a sua posição. Ele não voltou como servo e um escravo, ele voltou como filho. O filho rebelde e talvez indignado, naquele dia ficou sabendo ou foi lembrado: filho, tudo é seu. Seu irmão não perdeu todo o patrimônio que ele tinha, né? O patrimônio que existe hoje, a fazenda e o gado, é seu. Você está lutando por causa de um carneiro, um boizinho que eu matei, o rebanho é todo seu. Que nós possamos ter vidas transformadas. Pais, nesta noite, tome uma atitude. Seu padrão dos seus filhos, seu padrão na vida da sua esposa, seu padrão na sua casa. Vamos tirar esse estigma construído e que está sendo construído. Não seja um pai bonachão, sem compromisso, sem moral com a família. Jogue isso de lado, assuma o papel central de importância na sua casa, na sua família. Seja o pai da sua casa, seja o pai da sua esposa, seja o pai dos seus filhos. Assuma a sua posição, levanta e fique firme, mesmo que os ruídos, foi isso que Neemias falou, né? Mesmo que os ruídos, mesmo que a chantagem, mesmo que as denúncias, mesmo que a zombaria lá fora, fique firme, que Deus vai honrar a sua fé e o seu compromisso. Tudo isso o Senhor Jesus falou com um objetivo, era espiritual também. Nós podemos estar longe de Deus. Talvez há pessoas aqui que talvez nunca tenha feito uma decisão ao lado de Cristo.
nunca converteu-se, nunca foi feito filho de Deus. E, portanto, não está na condição do filho pródigo, está na condição de quem nunca foi filho. Mas eu quero dizer que hoje você pode fazer um acordo com Deus e dizer: Pai, Senhor, eu quero receber filiação, eu quero ser chamado teu filho, tua filha, eu quero fazer parte desta casa paterna, eu quero fazer parte dessa família, onde o Senhor é o Pai. Eu quero respeitar o Senhor como Pai, eu quero amar o Senhor como Pai, eu quero viver nesta casa como Pai, com o Pai, e que Deus possa abençoar sua vida. Se você tem o desejo no seu coração, tome essa decisão hoje, receba Jesus como seu Salvador. Talvez você já é salvo, está longe da vontade de Deus, longe dos preceitos do Senhor, mas você sente que quer voltar. Não é o pastor Israel falando, é a palavra de Deus falando ao seu coração. E isso está mudando o seu coração, porque se é pelo que eu vou falar, se é pelo que eu falei, antes que você saia daquela porta, já acabou. Mas se Deus fala ao seu coração, essa mudança será permanente. A palavra de Deus diz que no coração que ele age, nele se faz rios de águas, né? Nós vamos transbordar permanentemente, águas vivas. Todos de olhos fechados e cabeça baixa. Eu quero fazer 2 perguntas, ninguém olhando, e você se sinta à vontade se isso tem falado ao seu coração. Nessa noite, tem alguém aqui que gostaria de levantar a sua mão dizendo: pastor, eu não tenho Jesus como meu Salvador, mas eu quero fazer parte desta família, eu quero honrar Deus, eu quero me entregar à vontade de Deus e ser feito filho de Deus, pela fé. Levante a sua mão e eu quero orar por você. Pastor, ore por mim, eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Ok? E essa segunda pergunta, você responda diante de Deus: pastor, eu tenho estado longe de Deus, longe da vontade de Deus, eu não tenho feito aquilo que agrada ao Senhor, mas eu quero assumir a minha posição, eu quero assumir a minha incumbência, aquilo que o Senhor tem preparado para mim como Pai. Ore por mim, eu quero transformar a minha vida. E se você deseja que eu ore junto com você, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu quero assumir uma nova postura diante de Deus, com a minha família e com Deus. Levante a sua mão. Pai, o Senhor conhece cada coração aqui essa noite. O Senhor sabe da decisão pessoal de cada pessoa aqui. E eu suplico ao Senhor, bênçãos às famílias, ó Deus, que nós possamos ter pais crentes que amam e que honram ao Senhor, que estejam dispostos a lutar pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pelas suas casas, lutar com todas as armas necessárias. Ó Pai, eu suplico ao Senhor que esteja agindo na vida das mulheres aqui, ó Deus, que possam ser boas donas de casa, Senhor, e tratar com honra os seus maridos, aos filhos que possam ser obedientes a seus pais e tratar com honra os seus pais, sabendo que eles têm grande responsabilidade diante de suas vidas. Ó Deus, que cada casa representada aqui possa estar sendo moldada, equipada para agradar ao Senhor, para louvar o teu nome. É o que nós suplicamos. Peço a Deus por esta igreja, por as famílias desta igreja, a base, ó Deus, desta igreja, o sustentáculo do trabalho, Senhor, são as famílias edificadas, fortificadas, ó Pai. Abençoa cada irmão. Abençoa-nos, ó Deus, enquanto cultuamos o Senhor, possamos ser fiéis em propagar a Tua palavra, Senhor, que o mundo lá fora possa ver quão diferente é uma família que serve ao Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, mesmo com todas as nossas fraquezas, a dar um bom testemunho do Senhor para o mundo perdido. E por esse motivo possam ser eles salvos
vendo o testemunho, o bom testemunho de Cristo na vida de cada um dos salvos. É o que nós suplicamos em nome do Senhor Jesus. Amém.